Olá, pessoal. Nessa gravação, eu vou discutir com vocês a área de conhecimento Gestão de Integração do Projeto. Mais uma vez, eu estou usando a quinta edição do PMBOK em sua edição em inglês. No momento que iniciei as gravações, não havia ainda a tradução dessa edição para o português. Por isso, eu estou usando algumas traduções para o português com base na terceira edição existente em português. Assim, antes de iniciarmos, eu gostaria de salientar que esta área de conhecimento possui 6 processos que nós vamos discutir. E essas são as traduções aderentes à terceira edição do PMBOK em português. Então, o primeiro processo, que é Develop Project Charter, que é o desenvolver o termo de abertura do projeto. E assim sucessivamente. Na sequência da gravação, eu vou apresentando tanto o nome do processo em inglês e, caso necessário, o termo usado em português. Eu também vou trazer para vocês novamente aquela tabela que faz o resumo de todos os processos presentes no PMBOK quinta edição, categorizados ou por grupos de processo ou por área de conhecimento. Lembrando mais uma vez que, se vocês entenderem a estrutura do PMBOK, a forma como os processos são caracterizados por suas entradas, suas saídas e o fluxo entre esses processos, passando pelos grupos de processo, vocês vão perceber que, entendendo uma área de conhecimento em sua completude, vai fornecer para vocês os insights necessários para compreender o PMBOK como um todo. Eu não quero dizer que vocês não precisam ler todo o PMBOK. Eu apenas estou dizendo que, entendendo uma área de conhecimento em particular e a sua estrutura, o seu framework, vai formar uma base sólida para que vocês compreendam com mais facilidade todas as outras áreas de conhecimento. E o objetivo aqui, nessa gravação, é justamente apresentar essa primeira área presente nessa tabela, que é a área de gestão de integração do projeto, que é constituído de 6 processos, desde o Develop Project Charter até o último processo, que é o processo de encerramento da fase ou do meu projeto. Então, a área de gestão de integração do projeto, ela inclui os processos e atividades que permitem identificar, definir, combinar e coordenar os vários processos e atividades de gestão presentes nos grupos de processo. O PMBOK traz uma figura hierárquica que permite, através de uma figura apenas, enxergar toda a área de conhecimento, incluindo todos os seus processos e, para cada processo, as suas características, classificados como entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Então, observe que nesse slide eu estou dizendo que a área de integração de gestão de projetos é subdividida em 6 processos, 4.1 até 4.6, e cada processo em particular possui a mesma estrutura. Possui algumas entradas para esse processo, ferramentas e técnicas utilizadas nesse processo e as saídas produzidas para esse processo. Lembrando que a saída produzida por um processo A pode servir como entrada para um processo B, e assim sucessivamente definindo um fluxo dentro do meu processo. O primeiro processo que eu gostaria de discutir com vocês, presente dentro da área de conhecimento e gestão de integração do projeto, é o processo de desenvolver o termo de abertura do projeto, ou Develop Project Charter. A ideia desse processo é desenvolver um documento que formalmente autoriza a existência de um projeto. É ele que fornece essa autoridade necessária ao gerente de projetos para aplicar os recursos organizacionais em atividades do projeto. Um Project Charter aprovado formalmente inicia um projeto. Conforme você pode ver na figura, e eu gostaria que vocês atentassem na estrutura dessa figura, todo o processo que nós vamos discutir nessa narração dentro da área de conhecimento possui a estrutura de entradas, ferramentas e técnicas utilizadas no processo e as saídas produzidas. Lembrando que os processos são desempenhados pelas pessoas. Então, nós podemos ver pela essa figura que o processo desenvolver o termo de abertura do projeto possui 5 entradas, 2 ferramentas e técnicas que são aplicadas dentro do processo e produz um documento, o Project Charter, ou, se você preferir em português, o termo de abertura do projeto. Eu coloquei agora nesse slide justamente as traduções que eu estou utilizando para os termos em inglês presentes na figura. Eu particularmente acho interessante termos tanto o conhecimento do termo em português quanto em inglês, tendo em vista que não há um consenso muitas vezes nessas traduções, embora as edições do PMBOK em português venham com um glossário de termos com todas as traduções utilizadas.
Mas, de qualquer forma, eu acho que é interessante, pois em algum momento eu vou falar Project Charter, em algum momento eu vou falar termo de abertura do projeto. Eu já vi algumas pessoas, inclusive, falando o termo carta do projeto, que é aquele documento que dá autoridade ao gerente de projetos acerca das tarefas que terão que ser desempenhadas dentro desse projeto. Então, nós vamos começar trabalhando com as entradas para esse processo, o Developed Project Charter. Eu tenho como entradas a declaração do trabalho do projeto, que é o Project Statement of Work. Eu tenho um business case, eu tenho os acordos, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Não sei se vocês lembram, mas foi por isso que em gravações passadas eu enfatizei uma gravação apenas para discutir fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais, tendo em vista que essas duas características, os fatores e esses ativos, servem como entradas para praticamente todos os processos que nós vamos ver no decorrer dessa gravação. Então, iniciando então pela declaração do trabalho do projeto, a declaração do trabalho do projeto nada mais é do que uma descrição narrativa de produtos, serviços ou resultados a serem entregues por um projeto. Já o Business Case nada mais é de um documento que descreve a informação necessária do ponto de vista do negócio para determinar se compensa ou não o investimento necessário. Repare que tem um estudo de viabilidade envolvido. É muito parecido com o que a gente chama de documento visão, por exemplo, dentro do processo unificado. E o Business Case, junto com o documento visão, poderia servir, por exemplo, como entrada para um primeiro sprint, o Scrum, caso você utilize, por exemplo, uma metodologia ágil. O Business Case normalmente é usado por executivos e gerentes para a tomada de decisão. Já os acordos, que é a terceira entrada para esse processo, são usados para definir as intenções iniciais para um projeto. Podem ter a forma de contratos, memorandos, carta de concordância, até e-mails e acordos verbais são possíveis. Quando o projeto é executado para um cliente externo, normalmente criamos um contrato para celebrar esses acordos. Os fatores ambientais da empresa, que é a nossa quarta entrada, podem influenciar o processo de Develop Project Charter. Lembrando que alguns exemplos de fatores ambientais nós podemos ter padrões governamentais, regulamentações, cultura organizacional ou condições de mercado. Já dentre os ativos de processos organizacionais que podem afetar o processo de desenvolver o termo de abertura do projeto, eu poderia descartar, por exemplo, um template do Project Charter, informações históricas, a base de conhecimento com lições aprendidas e assim sucessivamente. Tendo em vista as entradas para o processo de desenvolver o termo de abertura do projeto, vamos guiar nossa atenção para as ferramentas e técnicas, que no caso desse processo são duas, que é a opinião especializada, que é a tradução utilizada pelo Inbox para Expert Judgment, embora eu particularmente não goste dessa tradução, mas é a tradução que é utilizada, e também tem técnica de facilitação, a segunda técnica dentro desse processo. Começando então pela opinião especializada, que frequentemente é usada para avaliar as entradas utilizadas para o desenvolvimento do Project Charter. Onde nós podemos obter opinião especializada? Em várias fontes, outras unidades dentro da organização, consultores, associações profissionais e técnicas, o Project Management Office, o escritório de gestão de projetos dentro da instituição, e assim sucessivamente. Já a segunda técnica, que é a técnica de facilitação, elas possuem uma ampla aplicação dentro dos processos para gestão de projetos, e elas particularmente guiam o desenvolvimento do Project Charter. Diversas técnicas podem ser utilizadas aqui, por exemplo, técnicas de brainstorming, de resolução de conflitos, de resolução de problemas, e diversas outras que sejam adequadas para facilitação no desenvolvimento do processo. E para finalizar uma discussão sobre o processo de desenvolver o termo de abertura do projeto, como saída nós temos o próprio Project Charter, o termo de abertura do projeto ou carta do projeto. Esse documento armazena a necessidade de negócio, as suposições, restrições e os requisitos em alto nível de granularidade. Ele normalmente contém objetivo e justificativa do projeto, objetivos mensuráveis do projeto e critérios de sucesso associados a esses objetivos, requisitos em alto nível, suposições, restrições, descrições do projeto, os limites no qual o projeto ataca em alto nível, uma lista, por exemplo, dos alguns riscos também em alto nível, um cronograma resumido, um orçamento resumido, a lista dos stakeholders que são os interessados no projeto,
qual vai ser o gerente de projeto escolhido e assim sucessivamente. O segundo processo, dentro da área de conhecimento gestão de integração do projeto, é o processo de desenvolver o plano de gestão de projetos, que também encontra-se dentro do grupo de processo planejamento. Este é um processo bem importante, pois ele produz um artefato que chama Project Management Plan, ou Plano de Gestão de Projetos, que é um dos principais artefatos confeccionados pelo gerente de projetos. O processo de definição, preparação e coordenação entre todos os planos subsidiários que são integrados em um completo plano de gestão de projetos é o principal objetivo desse processo. Então, o Project Management Plan, o plano de gestão de projetos, ele vai ser constituído de diversos outros planos subsidiários que nós vamos ver no decorrer da sequência de gravações. Então, o Project Management Plan nada mais é do que um documento central, o plano de gestão de projetos, que define as bases para todo o trabalho do projeto, definindo como que o projeto é executado, monitorado e encerrado. E este processo resulta em um plano de gestão de projetos que é elaborado progressivamente. O plano de gestão de projetos ele pode ser em um alto nível ou pode ser detalhado, e ele é composto de um ou de vários outros planos subsidiários, conforme eu mencionei há pouco. Uma vez que tenhamos a linha de base do plano de gestão de projetos, ele somente pode ser alterado quando uma solicitação de alteração é gerada e aprovada por um outro processo, que é chamado Executar Controle Integrado de Alterações, que nós vamos discutir em breve. Então, para esse processo em particular, nós temos 4 entradas, 2 ferramentas e técnicas e uma saída, que é o próprio artefato prescrito no nome do processo. Se o processo chama Desenvolver o Plano de Gestão de Projetos, o que nós vamos produzir é o Plano de Gestão de Projetos, que é o artefato de saída, conforme vocês podem ver, o Project Management Plan. Então, vamos estudar a fundo esse processo, começando por suas entradas, que é o termo de abertura de projeto, saídas de outros processos, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. São as 4 entradas aqui que eu traduzi para vocês. E lembrando que o termo de abertura de projetos foi a saída do processo anterior que nós discutimos, que era desenvolver termo de abertura de projeto. Então, a saída do processo anterior serve como entrada, no meu caso aqui, para desenvolver o plano de gestão de projeto. Então, a primeira entrada, que é o termo de abertura de projeto, que é o Project Area, como nós já vimos, é usado pelo gerente como ponto de partida para o planejamento inicial através do grupo de processo e iniciação. Já como saídas de outros processos, nós podemos, de uma forma, ver que as saídas de muitos outros processos são integradas para criar o plano de gestão de projetos. Qualquer baseline e planos subsidiários que são saídas de outros processos de planejamento serve de entrada para esse processo. Mudanças nesses documentos subsidiários, que nós vamos ver ao longo das gravações, podem gerar atualizações dentro do próprio plano de gestão de projetos. Mais uma vez, os fatores ambientais da empresa também influenciam o processo de gestão de projetos, do desenvolvimento do plano de gestão de projetos. Alguns fatores que podem influenciar destacam-se, por exemplo, padrões de indústria, padrões governamentais, a área de atuação da empresa, por exemplo, se é ambiental, empresa de segurança, empresa de desenvolvimento ágil. Os sistemas de informação que são utilizados para auxiliar o dia a dia do gerente de projetos também são fatores ambientais que influenciam muito o processo para desenvolver o plano de gestão de projetos, a estrutura organizacional, conforme nós já vimos, e diversos outros fatores. E também temos como entrada para o processo de desenvolver o plano de gestão de projetos os ativos de processos organizacionais, que também nós vimos que podem influenciar vários outros processos, não apenas esse processo em particular. Aqui eu poderia destacar, dentre esses ativos, por exemplo, um template para o plano de gestão de projetos, procedimentos de controle das alterações que vão surgir no momento que o projeto vai sendo realizado. Nós podemos utilizar de arquivos de projetos passados, informações históricas, base de conhecimento com informações aprendidas. Também a maioria daqueles ativos utilizados já como entrada para o desenvolvimento para o Develop Project Area também podem ser utilizados aqui no processo de desenvolver o plano de gestão de projetos. Enquanto ferramentas e técnicas, nós temos 2, que é a opinião do especialista e técnicas de facilitação, que também eram usadas dentro do processo anterior.
Lembrando que a opinião especializada é muito importante. Você consultar um especialista é muito importante para você validar aquilo que você está fazendo. Então, nós precisamos de uma opinião especializada para customizar o processo, para atender às necessidades do projeto, para desenvolver detalhes técnicos e de gestão para serem incluídos no plano, para talvez determinar os recursos e os níveis de habilidades necessários para a execução do trabalho do projeto, determinar quais são os documentos que estarão sujeitos ao processo formal de controle de alterações, para que a gente possa melhorar a priorização do trabalho do projeto e assegurar que recursos são alocados em tempo adequado para suas respectivas tarefas. E como técnica de facilitação, nós podemos usar algumas técnicas que vai nos nortear no desenvolvimento do plano de gestão de projetos. Mais uma vez, técnicas de brainstorm, resolução de conflitos, resolução de problemas e técnicas para fazer gestão de reuniões com esse objetivo estão entre as técnicas que são mais usadas. E como saída, nós temos o próprio Project Management Plan, o plano de gestão de projetos, que é um documento que descreve como o projeto será executado, monitorado e controlado. Ele inclui diversas coisas, não é limitado apenas àquilo que eu vou dizer para vocês, mas você tem, por exemplo, a linha base do escopo, a linha base de cronograma, a linha base de custo, você tem o plano de gestão de escopo, o plano de gestão de requisitos, o plano de gestão de cronograma, o plano de gestão de custos, o plano de gestão de qualidade. Observe que são tudo planos que basicamente tem uma área inteira de conhecimento do PMBOK devotados a eles. Risco, custo, tempo, plano de aperfeiçoamento de processo, plano de gestão de recursos humanos, nós temos uma área de conhecimento sobre stakeholders, ou seja, enxergue o plano de gestão de projeto como um guarda-chuva onde diversos outros planos subsidiários vão sendo encaixados na medida da necessidade. Além disso, você também pode enxergar, talvez, além desses planos subsidiários, é muito comum a gente encontrar no plano de gestão de projetos, por exemplo, qual é o ciclo de vida que foi selecionado para aquele projeto, quais são os processos que serão aplicados em cada fase do projeto, qual é o nível de implementação para cada processo selecionado que vai ser constituído daquele projeto, um plano de gestão de alterações que documenta como as mudanças serão monitoradas e controladas, pode ter também um plano de gestão de configuração que documenta como a gestão de configuração será executada, ou seja, é um grande artefato presente dentro da área de gestão de projetos, então entendemos bem como funciona o desenvolvimento do plano de gestão de projetos, é imprescindível para qualquer gerente de projetos. O processo de número 3 possui o nome de orientar e gerenciar a execução do projeto. Ele está presente dentro do grupo de processo execução e dentro da área de conhecimento gestão de integração do projeto. Basicamente, esse processo tem como intuito de direcionar e executar o trabalho definido no plano de gestão de projetos, que nós vimos há pouco, além de implementar as mudanças aprovadas para se atingir os objetivos do projeto. Mais uma vez, nós podemos ver na figura quais são as entradas relativas a esse processo, quais são as ferramentas e técnicas e quais são as saídas para esse processo em particular. Observe que nós temos várias saídas para esse processo. Dentre as atividades que nós podemos destacar e que estão relacionadas a esse processo, nós podemos ilustrar aquelas atividades para se atingir o objetivo do projeto, criação dos deliverables, que são as entregas do projeto para atender o trabalho planejado, capacitar e gerenciar os membros da equipe, obter, gerenciar, utilizar recursos, incluindo materiais, ferramentas e equipamentos, implementar os métodos e padrões planejados. Ou seja, é um processo que possui várias atividades que estão relacionadas a ele. Poderia citar, apenas aumentando um pouco essa lista de atividades que estão relacionadas a esse processo, é dentro desse processo que a gente vai estabelecer um canal de comunicação de projeto, interno e externo à equipe. Nós vamos gerar dados de performance do trabalho, tipo dados relacionados a custo, cronograma, progresso técnico e status do meu projeto. É aqui que serão geradas as requisições de mudanças e iremos implementar as mudanças que foram previamente aprovadas. É aqui que vai surgir a questão do gerenciamento dos riscos. É aqui que vão ser implementadas as atividades aprovadas de aperfeiçoamento do processo. Observe, monitorar e gerenciar é algo que realmente demanda bastante trabalho. Por isso, esse tanto de entradas, essas técnicas e diversas saídas proporcionadas por esse processo em particular. Então, vamos começar a dissecar esse processo pelas suas entradas, que são 4, né? O plano de gestão de projetos,
fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais e solicitações de mudanças aprovadas. Então, fatores ambientais, ativos e o plano de gestão de projetos nós acabamos de ver. Então, agora, basicamente, diferente vai ter as solicitações de mudanças aprovadas. Mas, apenas de completude, nós podemos ver que fatores ambientais de empresa que afetam o processo A podem não ser os mesmos que afetam o processo B. Então, vamos começar pela entrada 1, que é o plano de gestão de projetos, pois, lembrando, o plano de gestão de projetos ele contém os planos subsidiários que englobam todos os aspectos do projeto. Por exemplo, plano de gestão de escopo, plano de gestão de requisitos, plano de gestão de cronograma, plano de gestão de custos, plano de gestão de stakeholders. Então, eu preciso desses planos para poder gerenciar a execução do meu projeto. Por isso, ele é uma das entradas necessárias. Já como fatores ambientais, nós podemos destacar os que influenciam o processo orientar e gerenciar a execução do projeto em particular, como, por exemplo, a cultura organizacional, a infraestrutura onde o projeto está alocado, a tolerância a risco pelos stakeholders. Alguns são mais tolerantes a riscos, então permite utilizarmos metodologias e técnicas talvez não bem vistas por aqueles que não são tão tolerantes a riscos. Os sistemas de informação que são utilizados são fatores ambientais da empresa importantes para orientar e gerenciar também a execução do meu projeto. Já com relação aos ativos de processos organizacionais, nós poderemos citar algumas diretrizes padronizadas, instruções de trabalho, tipo receitas de como proceder com determinado trabalho, procedimentos para a gestão de problemas e de defeitos, arquivos de projetos passados, ou seja, também existem diversos ativos que podem servir como entrada, facilitando a execução do processo, orientar e gerenciar a execução do projeto, que é o terceiro processo que estamos discutindo. E por último, uma entrada nova, que são as solicitações de mudanças aprovadas, que é a saída de um outro processo que nós ainda não vimos, que é o processo de controle integrado, execução de controle integrado de alterações, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, essas mudanças que são aprovadas por um comitê e que terão que ser implementadas dentro de uma interação, elas podem ser corretivas, preventivas ou podem ser reparo de defeitos. E elas são agendadas e implementadas pela equipe do projeto. Tendo analisado as entradas, podemos passar para as ferramentas e técnicas. Então, temos 3 ferramentas e técnicas utilizadas dentro desse processo, que mais uma vez é opinião especializada. Nós temos também sistemas de informação para gestão de projetos e reuniões. Começando aí pela primeira, que é a opinião especializada, que nós já vimos também como técnica utilizada em outros processos. No caso em particular aqui para esse processo, a opinião é usada para avaliar as entradas necessárias para orientar e gerenciar a execução do plano de gestão de projetos que foi criado no processo anterior. Normalmente, o gerente de projetos, auxiliado pela equipe de desenvolvimento, possuem esse know-how sobre como devemos proceder. Entretanto, em alguns casos, alguma expertise adicional pode ser obtida por outras unidades na organização, através de consultores, clientes, patrocinadores ou demais profissionais técnicos. A segunda entrada, que é o Sistema de Informação para a Gestão de Projetos, é uma parte dos fatores ambientais da empresa, né? Mas que fornece acesso a diversas ferramentas. Por exemplo, tem uma ferramenta boa para planejamento, para cronograma, para gestão de configuração e até para coleta e divulgação automatizada de indicadores de performance do seu projeto, são importantes para gerenciar a execução do projeto. Então, nós temos uma certa liberdade no uso das ferramentas aqui que vão otimizar o uso desse processo em particular. E as reuniões são muito importantes também como entrada para poder orientar e gerenciar a execução do projeto. Nós tendemos a ter 3 tipos de reuniões possíveis dentro desse processo. Reuniões apenas para troca de informações, as chamadas brainstorming, ou reuniões para tomada de decisão com base naquilo que é apresentado. O importante é que essas reuniões elas devem ser preparadas com objetivos claros. A duração deve ser gravado como definido no plano de gestão de projetos, que está prevendo as reuniões. E nós devemos também, lembrando sempre dar reuniões face-to-face e colocalizado, ou seja, não reuniões virtuais, mesmo com videoconferência, se possível, o mais importante nós temos uma comunicação face a face. Lembre-se do Manifesto Ágil. Lembrando que as ferramentas de webconferência podem ser utilizadas, mas nós devemos dar preferência face a face. Até porque existe um esforço adicional de preparação e organização das reuniões que vão ser feitas via webconferência. E por final nós temos as saídas para esse processo, que são 5. Os deliverables, que são as entregas,
os dados de performance do trabalho, as solicitações de mudanças, as atualizações no plano de gestão de projetos e atualizações nos documentos do projeto. Então lembre-se, nada é engessado no PMBOK também. Fizemos um planejamento no plano de gestão de projetos. No momento de executar esse planejamento, novos requisitos surgiram ou determinadas alterações se tornaram necessárias, então nós temos que atualizar esses documentos que foram criados a priori, de forma cíclica e incremental. Lembre-se sempre, elaboração progressiva. Então, a primeira saída, que são os deliverables, ou as entregas, nada mais é do que qualquer produto, serviço ou capacidade exclusiva e verificável que é necessário ser produzido para completar um processo, uma fase ou um projeto. Normalmente são componentes tangíveis, completados para se atender a objetivos, e podem incluir elementos do plano de gestão de projeto. Já os dados de performance de trabalho são as observações e medidas identificadas durante as atividades, sendo executados para a realização do trabalho do projeto. Estou realizando alguma atividade, executando alguma atividade durante o meu projeto, eu vou observar e medir alguns dados de performance para poder otimizar o meu processo nas próximas iterações. Como exemplo, poderia dar, por exemplo, o trabalho completado, indicadores de performance, medidas de performance técnica, data de início e término de uma determinada atividade do cronograma, o número de solicitações de alterações, o número de defeitos, o custo real do projeto, qual é a duração real, qual é a duração prevista, diversas outras métricas que vão permitir eu avaliar, gerenciar a execução do meu projeto. As solicitações de mudanças nada mais são do que propostas formais para se modificar qualquer documento, entrega ou qualquer linha base de algum dos planejamentos. Uma solicitação de mudança aprovada pode resultar na atualização em partes do plano de gestão de projetos, conforme também já discutido. E mudanças podem afetar políticas, procedimentos, escopo do projeto, orçamento do projeto, cronograma ou qualidade. Ou seja, quando há uma mudança no nosso projeto, diversos artefatos podem ser afetados com essa mudança. Mas lembre-se, mudança, nós temos que embrace the changes, nós temos que acomodar, acolher as mudanças, pois elas são inevitáveis. Já as atualizações no plano de gestão de projetos, que é a quarta saída desse processo, existem diversos elementos então que podem ser atualizados. O plano de gestão de escopo, o plano de gestão de requisitos, o plano de gestão de cronograma, o plano de gestão de custos, ou basicamente qualquer plano subsidiário, por exemplo, do Project Management Plan, que é o plano de gestão de projetos, pode ser atualizado como saída do processo de orientar e gerenciar a execução do projeto. E diversos outros artefatos, não apenas no plano de gestão de projetos e os seus planos subsidiários, diversos outros documentos do projeto também podem ser afetados como saída desse processo. Por exemplo, a documentação de requisitos, os logs do projeto, o registro de riscos, o Risk Register, o registro de stakeholders e diversos outros artefatos. O quarto processo presente dentro do grupo de processo monitoramento e controle e na área de conhecimento gestão de integração do projeto é o processo monitorar e controlar o trabalho do projeto. Então, o processo para acompanhamento, revisão e relato do progresso para se atingir os objetivos definidos no plano de gestão de projetos talvez seja o principal objetivo desse processo. Esse processo permite que os stakeholders entendam o status atual do projeto, os passos tomados e as previsões de orçamento, cronograma e escopo. Eu gostaria que vocês lembrassem que monitoramento é um aspecto da gestão de projetos executado por todo o meu projeto e que inclui, não exclusivamente, coleta, medição, distribuição de informação sobre performance, além da avaliação das medições e tendências para efeitos de aperfeiçoamento do processo. A área de aperfeiçoamento do processo é uma área de muito estudo hoje em dia, principalmente quando se fala em níveis de capacidade tipo CMMI, onde você tem, por exemplo, um nível específico só por self-improvement, o aperfeiçoamento contínuo dos seus processos. Esse processo, monitorar e controlar o trabalho do projeto, vai lidar dentre outras coisas, como comparar a performance atual com o plano de gestão de projetos, avaliar a performance para determinar se ações corretivas ou preventivas são indicadas,
identificar novos e acompanhar e monitorar os riscos existentes, fornecer previsões para atualizar as informações de custo, de cronogramas reais, monitorar a implementação de mudanças aprovadas na medida que elas forem ocorrendo, fornecer informações relacionadas ao status, progresso, medições e previsões do projeto. Então vamos também dissecar um pouco esse processo. Então, conforme vocês podem ver, ele tem 7 entradas, 4 ferramentas e técnicas e produz 4 saídas. Então vamos começar pelas entradas uma por uma, que é o plano de gestão de projetos, previsões de cronograma, previsões de custos. Bom que vocês podem acompanhar qual que é o termo em inglês e o termo que eu estou usando em português. Mudanças validadas, informações sobre performance do trabalho, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Então, o plano de gestão de projetos, que é a primeira entrada, dentro dos elementos que são importantes para nós, para esse processo em particular, não limitado, nós poderíamos destacar a linha base de escopo, a linha base do cronograma, o plano de gestão de escopo, o plano de gestão de custos, o plano de gestão de qualidade, o plano de gestão de recursos humanos, o plano de gestão de stakeholders, dentre outros. As previsões de cronograma são derivadas do progresso contrastado com a linha base do cronograma e estimativa de tempo computado para se completar, também conhecido como ETC. Normalmente, essas previsões são expressas em termos de variância do cronograma e também de um outro índice chamado índice de performance de cronograma. Para projetos que não usam gestão de valor adquirido, são fornecidas as variâncias, contrastando as datas planejadas para encerramento e as datas previstas para encerramento. As previsões podem ser usadas para determinar se o projeto está dentro de margens de tolerância e identificar necessárias solicitações de mudanças. Já as previsões de custos, que são a terceira entrada, são derivadas do progresso contrastado com a linha base de custos e a estimativa de custos computado para se completar também. Normalmente, expressos em termos de variância do custo e índice de performance do custo. Para projetos que não usam gestão de valor adquirido, são fornecidas as variâncias, contrastando as despesas planejadas para encerramento e custos previstos para o encerramento. Já a quarta entrada, que são as mudanças validadas, são aquelas mudanças aprovadas, resultantes do processo executar controle integrado de mudanças, e que requerem validação para assegurar que as mudanças foram devidamente implementadas. Uma alteração validada fornece os dados necessários para confirmar que a mudança foi executada adequadamente. A quinta entrada, que é a informação sobre a performance do trabalho, fornece dados de performance coletados a partir de vários processos de controle. Esses dados de performance eles são transformados em informação. Lembrando sempre que os dados não podem ser usados em processo de tomada de decisão. A informação de performance do trabalho, sim. Então, a informação é o dado manipulado. Lembre-se lá das primeiras disciplinas da ciência da computação. Essa informação é circulada através dos processos de comunicação. Existe uma área de conhecimento chamada comunicação, justamente para lidar com a comunicação dessas informações ao longo do projeto. Alguns exemplos que nós temos dessas informações sobre a performance do trabalho poderia destacar o status das entregas, o status das implementações de solicitações de mudanças, estimativas previstas para o término das atividades e várias outras. A sexta entrada, que são os fatores ambientais da empresa, tem vários que podem influenciar esse processo de monitorar e controlar o trabalho do projeto, mas tipo padrões industriais, padrões do governo, agências regulatórias, códigos de conduta, padrões de produto, padrões de qualidade, tolerância a risco pelos stakeholders, ou seja, inúmeros fatores ambientais que também influenciam como entrada diversos outros processos também podem ser aplicados como entrada para o processo monitorar e controlar o trabalho do projeto. E a última entrada para esse processo, que é os ativos de processos organizacionais, mais uma vez, também vários ativos podem influenciar esse processo, como procedimentos de controle financeiro, procedimentos para controle de alterações, incluindo escopo, cronograma, custo e variações de qualidade, procedimentos para controle de risco, incluindo, por exemplo, categoria dos riscos, a probabilidade de ocorrência daquele risco, o impacto caso esse risco aconteça, uma matriz de impacto. Podemos ter também alguns ativos que podem ser utilizados aqui, um banco de dados com medidas do processo usado para buscar
medições de dados de processo e de produtos, um banco de dados com lições aprendidas. A maioria dos fatores também que estavam presentes como entrada para outros processos, conforme nós vimos. Já as ferramentas e técnicas para esse processo, que é monitorar e controlar o trabalho do projeto, nós temos 4, que também é opinião especializada, técnicas analíticas, sistemas de informação para a gestão de projetos e reuniões. Mais uma vez, a opinião especializada é usada pelo gerente e pela equipe do projeto para interpretar as informações fornecidas pelos processos de monitoramento e controle. Já as técnicas analíticas são usadas para prever resultados potenciais baseados em possíveis variações do projeto e seus relacionamentos com outras variáveis. Alguns exemplos de algumas técnicas analíticas nós podemos, por exemplo, a nossa querida estatística com a sua análise de regressão. Mas temos também métodos de agrupamento, análise de causa raiz, alguns métodos de previsão tipo séries temporais, construção de cenários, simulação, análise de modos, análise de efeitos e falha, e diversas outras, análise de tendência, gestão de valor adquirido, análise de variância, análise de reserva. Diversas técnicas analíticas podem ser utilizadas para monitorar, controlar o trabalho do projeto, fazendo prever resultados potenciais baseados nas variações reais. A terceira ferramenta e técnica são os sistemas de informação para a gestão de projetos, que conforme nós já vimos, fazem parte dos fatores ambientais da empresa e que fornecem acesso a ferramentas tais como ferramentas para gerenciar cronograma, para gerenciar custos, para gerenciar recursos, que vão fornecer indicadores de performance, vão precisar de alguns bancos de dados, registro de projetos, registros financeiros e diversos outros sistemas que são usados durante o processo de monitoramento e controle do trabalho do projeto. Mais uma vez, também temos como entrada, nós precisamos de várias reuniões para desempenhar esse processo. Nós podemos ter reuniões formais, informais, virtuais, face a face, que podem incluir desde membros da equipe do projeto, stakeholders, até outros envolvidos no projeto. Alguns tipos de reuniões que nós temos aqui são reuniões de grupo de usuários, reuniões de revisão, reuniões de planejamento, para verificar o correto monitoramento e controle do trabalho que está sendo desempenhado. Passando para as saídas, nós temos 4 saídas, que são as solicitações de mudanças, os relatórios de performance de trabalho, a atualização no plano de gestão de projetos e atualizações nos documentos do projeto. Então, pela primeira saída, que é as solicitações de mudanças, elas podem ser geradas como resultado dos resultados planejados e dos resultados reais. Podem indicar a expansão, ajuste ou até mesmo redução do escopo do projeto, produto ou requisitos de qualidade e cronograma ou linha base de custos. Então, qualquer solicitação de mudança não quer dizer apenas que eu vou querer alterar. Eu posso incluir um novo requisito, eu posso remover, eu posso deixar determinada funcionalidade que estava prevista, mas não quero mais implementar. Lembre-se sempre que solicitações de alterações devem ser aprovadas por um comitê próprio para tal e não necessariamente apenas alterações. Pode ser inclusão ou remoção de requisitos já implementados. Então, ainda dentro das solicitações de mudanças, nós temos então ações que são corretivas, ações preventivas, reparos de defeitos, e a maioria dessas solicitações, lembrando que podem impactar o plano de gestão de projetos, documentos do projeto ou até mesmo as entregas de produtos. Já o relatório sobre a performance de trabalho é uma representação física ou eletrônica, se você preferir, da informação sobre a performance do trabalho. Nada mais é do que um subconjunto da documentação do projeto, sendo que métricas de performance de trabalho podem ser definidas no início do projeto. Alguns relatórios talvez sejam interessantes, tipo status, memorandos, justificativas, notas informacionais, recomendações, atualizações e diversos outros tipos. A terceira saída são as atualizações no plano de gestão de projetos, que é aquele artefato guarda-chuva mencionado há pouco. Então, as mudanças identificadas dentro desse processo podem gerar atualizações dentro do plano de gestão de projetos. Dentre elas, atualizações no plano de gestão de escopo, no plano de gestão de requisitos, no plano de gestão de cronograma, no plano de gestão de custo, de qualidade, nas linhas bases de escopo, de cronograma, de custo e assim sucessivamente. E a quarta saída do processo, monitorar e controlar o trabalho do projeto, são as atualizações dos documentos. Que documentos que podem ser atualizados? Diversos, entre eles previsões de cronogramas e custos, relatórios de performance do trabalho, log de problemas, que é chamado issue log,
e diversos outros documentos que podem ser afetados a partir do momento que a gente passa a monitorar e controlar o trabalho sendo realizado. Nós vamos discutir agora o penúltimo processo da área de conhecimento e gestão de integração do projeto. Esse processo é chamado de executar controle integrado de mudanças e pertence ao grupo de processo monitoramento e controle. Esse processo trata-se do processo de revisão de todas as solicitações de mudanças. E é nesse processo que são aprovadas e solicitadas alterações em entregas, ativos de processos organizacionais, documentos de projeto e o plano de gestão de projetos. Esse processo ele revê todas as solicitações de alterações e aprova ou rejeita as mudanças. E o principal benefício, e eu particularmente vejo desse processo, é permitir alterações documentadas do projeto sejam consideradas de forma integrada. Esse processo está sob responsabilidade do gerente de projetos e ele é conduzido desde a concepção até o encerramento do projeto. Também o processo executar controle integrado de mudanças, revê todas as solicitações de alterações, aprovando ou rejeitando. Então, mais uma vez, o benefício é permitir que as alterações sejam documentadas dentro do projeto e sejam consideradas de forma integrada. Então, mais uma vez, vou mostrar para vocês qual que é a figura que mostra que esse processo executar controle integrado de mudanças possui 5 entradas, 3 ferramentas e técnicas e 4 saídas. Então, vamos começar mantendo a estrutura utilizada anteriormente pelas nossas entradas, que são 5, que é o plano de gestão de projetos, relatórios de performance de trabalho, solicitações de mudanças, fatores ambientais da empresa e ativos organizacionais. Quando vocês forem observar, observe que existe muita coisa análoga como entrada para diversos processos. Isso vai facilitar demais o estudo de vocês. Talvez entender como estudar o PMBOK seja a melhor forma de se entender o PMBOK. E esse é o objetivo dessa sequência de gravações, né? Justamente mostrar qual é a estrutura que perdura por todas as áreas de conhecimento do PMBOK. Então, a primeira entrada, que é o plano de gestão de projetos, que nós já vimos anteriormente, diversos elementos desse plano podem ser utilizados como entrada aqui, como, por exemplo, o plano de gestão de escopo, a linha base do escopo, que fornece a definição do produto, o plano de gestão de alterações, e as mudanças são documentadas e atualizadas no plano de gestão de projetos como parte dos processos de gestão de mudança e configuração. Já a segunda entrada, que são os relatórios de performance do trabalho, nós podemos citar, dentre outros, alguns relatórios, um relatório com disponibilidade de recursos, com dados de custo e de cronograma, um relatório para gerenciamento de valor agregado, caso esteja sendo utilizado dentro do projeto, gráficos de burn down, gráficos de burn up, e assim sucessivamente também. São diversos relatórios que eu estou citando como exemplo, mas existem outros que poderiam ser utilizados para facilitar o processo, que é executar o controle integrado de mudanças. A terceira entrada, que são as solicitações de mudanças, são produzidas como saída por muitos dos processos de monitoramento e controle, e também pelos processos do grupo de processo de execução. Aqui nós podemos incluir as ações corretivas, preventivas e reparos de defeito. Já a quarta entrada, que são os fatores ambientais da empresa, podem influenciar o processo a executar controle integrado de mudanças. Dentre esses fatores que podem afetar o processo, nós podemos destacar o sistema de informação para gestão de projetos, tais como ferramentas de cronograma, sistema de gestão de configuração, etc. E por último, como entrada, nós temos os ativos organizacionais da empresa. Ilustrando alguns ativos que podem influenciar como entrada para esse processo, nós podemos ter, por exemplo, alguns procedimentos de controle de alterações, alguns documentos do projeto, como linhas base de escopo, de custo, cronograma, calendários, registro de riscos. Podemos citar a base de conhecimentos sobre gestão de configuração, com todas as linhas base e versões de todos os padrões, procedimentos e quaisquer documentos do projeto. Ou seja, diversas entradas presentes aos ativos organizacionais podem facilitar o desenvolvimento correto e adequado do processo executar controle integrado de mudanças.
Como ferramentas e técnicas, mais uma vez nós temos opinião especializada, reuniões e ferramentas de controle de mudanças. Com relação à opinião especializada, basicamente ela parte a partir do time ou do gerente de projetos, lembrando que stakeholders podem contribuir sua expertise e participarem do Comitê de Controle de Alterações, também chamado de CCB, além de outros como consultores, clientes, patrocinadores, o Project Management Office, o escritório de projetos dentro da sua instituição e assim sucessivamente. Como reuniões, que é uma técnica utilizada também para facilitar esse processo, esses tipos de reuniões são conhecidos como reuniões de controle de alterações. Quando necessário no projeto, o Comitê de Controle de Alterações é responsável por se reunir e rever as solicitações de alterações. E é esse comitê que vai aprovar ou não as alterações que estão sendo solicitadas. Já com relação às ferramentas de controle de alterações, nós temos ferramentas automatizadas e manuais que podem ser usadas para gerenciar as solicitações de alterações. A seleção das ferramentas deve levar em consideração as necessidades dos stakeholders do projeto. Lembre-se disso, incluindo considerações sobre o ambiente e possíveis restrições. Com relação às saídas, nós temos quatro saídas, que são as solicitações de mudanças aprovadas, o log de alterações e atualizações do plano de gestão de projetos. Também já vimos que algumas saídas são inerentes a vários processos, como por exemplo atualizações do plano de gestão de projetos. Com relação às solicitações de mudanças aprovadas, que é a primeira saída, elas serão implementadas no processo orientar e gerenciar a execução do projeto que nós vimos anteriormente. Então, eu gostaria que vocês tentassem enxergar esse fluxo do processo, idas e vindas, saídas e entradas, pois os processos se colaboram de formas complexas para a realização dos seus projetos. Já com relação ao log de alterações, que é a segunda saída, ele é usado para documentar alterações que ocorrem durante o projeto. As alterações e seus impactos no projeto, em termos de tempo, custo e risco, são comunicados aos stakeholders. Lembrando que nós temos uma área de conhecimento só para facilitar a comunicação entre os envolvidos. E as solicitações de alterações rejeitadas também são armazenadas no log de alterações. A terceira saída, que é atualizações no plano de gestão de projetos, diversos elementos podem ser atualizados dentro desse artefato, como, por exemplo, qualquer plano subsidiário dele, ou linhas de base que são sujeitas ao processo formal de controle de alterações. E não só o plano de gestão de projetos é atualizado, alguns outros documentos também são atualizados como resultado da execução do controle integrado de mudanças. Então, todos aqueles afetados pelo processo formal de controle de alterações estão sujeitos a atualizações a partir do momento que esse processo é executado. O sexto e último processo, pertencente ao grupo de processo encerramento e à área de conhecimento de gestão de integração do projeto, é conhecido como encerrar o projeto ou fase. Esse é o processo que finaliza todas as atividades pendentes dentro dos grupos de processo visando encerrar o projeto ou a fase. Os principais benefícios deste processo residem no fato dele fornecer lições aprendidas, formalizar o encerramento da fase ou do projeto e liberar recursos para novos empreendimentos. Durante esse processo, o gerente de projetos revê toda a informação de encerramento da fase anterior, para assegurar que a completude do trabalho tenha sido atingida e também para assegurar que o projeto tenha alcançado os seus objetivos. Então, mais uma vez, mostrando a figura, para esse processo em particular, nós temos 3 entradas, 3 ferramentas e técnicas e 2 saídas. Então, vamos começar pelas entradas, que é o plano de gestão de projetos, as entregas aceitas, Accepted Deliverables, e os ativos organizacionais da empresa. Então, começando pelo plano de gestão de projetos, que serve como entrada também para diversos outros processos, lembrando que o plano de gestão de projetos se torna um acordo entre o gerente de projetos e o patrocinador. E é dentro do plano de gestão de projetos que estará definido o que constitui a completude do meu projeto. Por isso que ele é muito importante como entrada para diversos outros processos. Já entre as entregas aceitas, que são como entrada para encerrar o projeto ou a fase, elas podem incluir não apenas entregas de código, por exemplo, mas podem incluir especificações aprovadas de produtos, documentos de performance do trabalho, e lembrando que entregas parciais podem ser feitas caso
o processo encerre uma fase e não um projeto. E já os ativos organizacionais da empresa que influenciam o processo a encerrar projeto ou fase, nós podemos destacar os procedimentos de encerramento estipulados pela organização, dados históricos e bases de conhecimento com lições aprendidas que deverão ser atualizados com toda essa informação adquirida na execução do meu projeto. Com relação às ferramentas e técnicas, nós temos duas, mais uma vez, opinião especializada. Na verdade, temos três: opinião especializada, técnicas analíticas e também reuniões, mas, mais uma vez, observe que muitas se repetem, né? Então, com relação à opinião especializada, lembrando que ela é importante para validar o encerramento da fase ou projeto conforme os padrões adequados. Onde conseguir expertise? Onde conseguir a opinião do especialista? Pode ser conseguido de diversas fontes, como com outros gerentes de projetos, no PMO, com consultores e diversas outras pessoas que podem deter a informação necessária para o correto encerramento do projeto ou de uma fase. Com relação às técnicas analíticas, diversas técnicas também podem ser utilizadas aqui nessa fase de encerramento do projeto, né? Tipo análise de tendência, análise de regressão, ou algumas outras técnicas que podem definir ou não a continuação ou não daquele projeto, caso, por exemplo, você esteja encerrando uma fase. E as reuniões também são utilizadas para, dentro desse processo, principalmente reuniões sobre lições aprendidas, reuniões com grupo de usuários e reuniões de revisão. Com relação às saídas, nós temos duas, que é a transição do produto, serviço ou resultado final e atualizações dos ativos organizacionais da empresa. Com relação à transição do produto, serviço ou resultado final, pode ser o produto, serviço ou resultado intermediário no caso de uma fase, caso não seja o encerramento do meu processo. Já com relação à segunda saída, que são as atualizações dos ativos organizacionais da empresa, alguns dos ativos que podem ser afetados por esse processo, poderia destacar os arquivos de projeto, tais como plano de gestão de projetos, plano de escopo, custo, calendário do projeto, registros dos riscos, toda a documentação formal que indica a completude da fase do projeto, lições aprendidas e informações históricas são transferidas para a base de conhecimento, algo que talvez seja importante de lembrar, né? Que não apenas atualizar os ativos organizacionais indica que você vai ter que abrir um documento atualizado, às vezes vai ter que armazenar essas lições aprendidas dentro de uma base de conhecimento para que a gente possa usar em processo, como entrada em processos futuros. Até a próxima, pessoal.